Senhor presidente, membros da mesa diretora, meus colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui presencialmente, em nome do nosso amigo Murilo aqui, cumprimentar a todos. Você que nos acompanha através das nossas transmissões online, uma boa tarde, quase boa noite já, né? Um prazer estar novamente com vocês aqui na tribuna. Findando aí mais 6 meses quase de mandato, onde as demandas acontecem dia a dia, porém as sessões acabam tendo um recesso agora em julho, então nossa última sessão antes do recesso. Vou falar o de praxe, né, que todo mundo já sabe, os vereadores não param de trabalhar, mas as sessões acabam pausando. Então, continuo disponível em minhas redes sociais, continuamos trabalhando, buscando recursos, fazendo o trabalho do vereador, né, Elandier? Fazendo a máquina girar. Tem alguns pontos que gostaria de deixar, antes de entrarmos nesse recesso, algumas lutas aqui deste vereador também, que ainda não saíram do papel, outros pontos que saíram, mas não de acordo como deveria ser feito. Começo falando da Zona Azul. A Zona Azul, a gente teve um projeto de lei que veio essa Casa de Leis neste ano, onde subiria a Zona Azul R$1 para R$ 2,50, se não estou enganado. Esse projeto a gente não deixou, acho que me posicionei contrário à urgência dele, para que a gente tivesse tempo para discutir, e de repente o projeto sumiu aqui. O prefeito pediu a retirada desse projeto, até por conta do barulho que causou lá fora. E foi anunciado na semana passada que a Zona Azul deixa de existir, pelo menos por enquanto, para se ter testes. Vou questionar a forma como foi feito. Não teve apoio popular, não teve discussão popular da Zona Azul, não teve audiência pública. Será que isso é o correto? Será que os comerciantes estão felizes? Será que os moradores estão felizes? Mas acho que deveria ter ouvido a população. Vi outros comentários falando que e eu que tenho cartão, e eu que tenho um saldo, como vai ficar? Hoje fiz uma andança aí pelo centro, rodei as ruas, já vi que bastante placas foram removidas. Tive reclamação de comerciantes que não estão tendo mais vaga para as pessoas estacionarem ali na Rua 15. Até fiquei um momento ali na Rua 15, realmente está difícil o estacionar dos veículos em frente aos comércios. Também tive diversas pessoas parabenizando a retirada porque não gostaria de pagar. Porém, será que essas pessoas ali utilizam o comércio local, fazem as compras aqui na nossa cidade, fortalecem o comércio de Capivari? Então, assim, são posicionamentos de ambos os lados. Ambos os lados têm esses posicionamentos. Mas, acredito eu, que não foi ouvida a população devidamente como se deveria ouvir. Então, fica aqui o meu posicionamento para ouvir a população. Será que isso é o ideal? Foi feita aí uma audiência pública, ouviu as pessoas? Tive diversas pessoas parabenizando, como teve pessoas criticando. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas conforme as pessoas aqui que vivem na nossa cidade precisam. Então, assim, antes de chegar e retirar, vamos ouvir as pessoas, para que a gente tenha embasamento da população. Aqui a gente é eleito pelo voto popular, gente. Então, a gente precisa ouvir a população. E precisa ser mais transparente. A partir de amanhã não vai ter mais Zona Azul. E a pessoa que se fez o seu planejamento, comprou o cartãozinho, vai ter agora o trabalho para devolver? Será que como vai ser devolvido? Então, são posicionamentos aí que a gente precisa deixar mais aberto para a população poder opinar. O Thiago é favorável ou contra a Zona Azul? Gente, é um tema controverso. Tem muitas pessoas contrárias, mas tem muitas pessoas favoráveis ali. Então, a gente precisa ter embasamento técnico e da população. Bom, esse é o primeiro ponto. Acho que faltou transparência e não duvido desse projeto voltar aqui
mais para frente com um valor mais alto da Zona Azul. Então pode ser um alerta. A gente retira e depois volta com um valor mais caro da Zona Azul. Então já estou fazendo aqui o uso da tribuna hoje para que, se lá na frente esse projeto voltar com um valor mais alto da Zona Azul, já posiciono aqui contrário, tá bom? Então é isso. Faltou transparência e se voltar lá na frente com um valor mais caro. Como já teve um projeto que foi enviado aqui a essa casa, continuarei com o meu voto contrário. Esse é o primeiro ponto, falar da Zona Azul. Segundo, fui questionado diversas vezes e nesse final de semana tive conversa com alguns engenheiros que me cobraram a respeito do plano diretor aqui da nossa cidade. O plano diretor, na legislatura passada, foi contratado numa empresa, foi feito todo esse levantamento, foi feito aí com uma universidade. Porém, esse projeto não vem para votação aqui nessa Casa de Leis. E segundo os próprios engenheiros que conversei, tem muitas coisas controversas na lei atual. Então, a gente precisa planejar a nossa cidade. E como faz planejamento? Com um plano diretor. Capivari hoje não tem um plano diretor. Então, fica o meu apelo, está terminando aqui mais 6 meses do mandato, então fica o meu apelo para que a gente consiga votar o quanto antes o nosso plano diretor aqui em nossa cidade. É isso, são acho que 2 pontos que a gente precisa conversar, precisa falar com a população e ter uma contrapartida das pessoas, para que a gente possa opinar, para não ser um governo que não ouve as pessoas. É isso. E para finalizar, senhor presidente, até vou fazer um apelo aqui na minha tribuna a respeito das votações aqui. O líder de governo fez o pedido aqui de uma votação em bloco. Votação em bloco não tem no regimento interno nosso. E não pode ser algo autoritário. Se eu quiser votar contrário a um projeto, eu, como vereador eleito, eu tenho que ter a liberdade para votar esse projeto. Não é porque a maioria vai votar favorável que eu vou ter que votar junto, ou eu vou ter que votar contra outros projetos. Eu acho que a democracia, para ser eleito, para chegar até aqui, existe. E tem que existir aqui dentro também. Entendeu? Nunca vi, dentro que passei aqui da minha outra legislatura, pessoas autoritárias aqui, que impõem coisas. Não é dessa forma que a gente comanda. Nosso regimento interno está ali. Peguei o regimento, dei uma lida, não fala de votação em bloco. Então, o Thiago Brajon teve que votar contrário à urgência de projetos aqui, para você que está em casa. Eu tive que votar contrário ao pedido de urgência de projetos para entrar na matéria aqui. Sendo que era só um que eu queria votar contrário. Aí, por conta de um, eu tenho que votar contrário de todos. Gente, não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que ter transparência, tem que ter conversa. Acho que na minha legislatura aqui como presidente, deixei muito aberto todas as coisas, muito transparente. E vai continuar assim comigo. Mas não venha forçar eu a votar certas coisas que eu sou contrários ou sou favoráveis. Vamos deixar bem aberto aqui. Fui eleito, tive meus votos, assim como os outros 12 colegas que estão aqui dentro. Peço transparência, peço respeito aqui ao mandato de cada vereador. É isso que eu estou pedindo aqui, somente isso. Porque cada um aqui representa uma parte da população dos seus votos. Hoje aqui dentro, a gente representa a população capivariana. Então não vai ser com autoritarismo que vai conduzir, que vai passar. Posso, em certas ocasiões, estar em menor número, mas minha voz não se cala. E quando falarem autoritário comigo, minha voz vai ser mais alta. O Thiago é calmo, o Thiago é tranquilo. Mas a minha voz vai ser respeitada aqui nessa casa. Nem que eu tenha que levantar o tom. Eu vou levantar. Se precisar, eu vou levantar. E sempre embasado aí no nosso regimento interno, lei orgânica e tudo que rege aqui essa casa.